por que não criarmos uma empresa focada nesses pontos para dividir o conhecimento que nós temos nessas áreas, finanças, inteligência emocional, economia, comportamento, com as demais pessoas que nos cercam. Samuel, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal do YouTube. Cara, como você tá se sentindo? Cara, eu tô numa euforia. Até aqui antes, aqui no nosso bastidores, eu não tô conseguindo me aguentar. Tá até muito frio aqui, só que eu tô sem blusa aqui. Cara, vamos meter ficha aí, vamos pra cima. Como que você tá, esse sentimento aí dentro de você? Alegria enorme, cara. Trazer novidade pra quem segue a TC é um prazer pra mim. Eu acredito que seja um prazer pra você também. Com certeza. E como disse lá no tema do nosso vídeo inaugural, nós vamos falar de origens. E eu gostaria de jogar a bola pra você já, passando a bola logo no começo. Quem é Samuel Tenkini? Vamos lá. Pro pessoal que tá assistindo a gente, meu nome é Samuel Tenkini da Silva, tenho 26 anos, sou noivo, caso daqui a 28 dias, sou bancário e também tô começando esse projeto aqui junto com o meu grande amigo Jackson, um projeto que tem um pouco mais de 2 anos. E o seguinte, antes da gente falar um pouco da TC, também vou te dar esse espaço e apresenta um pouco quem que é o Jackson. Bom, o Jackson é um cara apaixonado por música, né? Quem me conhece sabe que a minha vida se resume à música. Com certeza. Descobri que o meu real chamado é treinar pessoas em algumas áreas, né? Até esse é um dos motivos pelo qual a TC nasceu. Tenho hoje, indo para 36 anos, daqui a pouquinho, no começo do mês de junho aí, pai do João e do Davi, casado com a Daliane há 12 anos já. Então, vida familiar bombando, voando. E a TC é um dos motivos pelos quais eu me empolgo, sabe? Trazer um pouco de quem é o Jackson, o lado humano do Jackson, para as outras pessoas. Legal, Jackson. E assim, você trouxe um pouco de quem é você no pessoal, eu trouxe um pouco quem é o Samuel do pessoal, mas vamos lá. A gente tá falando aqui um pouco de quem é a TC e a nossa ideia é apresentar ao pessoal todo esse projeto nesse vídeo de hoje. Mas enfim, agora falando um pouco do lado de formação, o lado profissional e trazendo já também para esse lado da TC. Fala um pouco quem que é o Jackson, qual que é a trajetória dele até aqui e como que veio essa ideia aí da TC Desenvolvedora. Bom, o Jackson ele vem da área financeira desde os primórdios, né? A minha carreira profissional ela começou lá em 2003, quando ainda se pagava boletos na fila do banco com talão de cheque, mano. Show. Tem muita gente que faz isso até hoje, tá? Mas diminuiu muito. Diminuiu bastante, né, com a tecnologia, mas, cara, eu era o office boy da fila de banco. Carreira no ambiente financeiro começou por aí. E aí, como toda e qualquer carreira, sempre há evolução, né? Aí, ó, a partir do momento que eu saí da rua, eu entrei no escritório, cara. A pira do office boy era chegar no escritório. É uma vitória, né? É uma vitória, né? Aí você olhar pra tua carteira de trabalho assim, promovido por mérito. Cara, que top. Sinal de que você cresceu, sinal de que você se ambientou ao trabalho, sinal de que você está fazendo bem aquilo que você era pago pra fazer. Top pra caramba. E a carreira seguiu evoluindo. Saí da rua, me tornei assistente financeiro, depois me tornei analista financeiro júnior e a carreira foi decolando. A paixão pelas finanças, a paixão pelo ambiente financeiro, pelo contas a pagar, pela tesouraria, ela surgiu daí. De uma carreira onde eu inicialmente fazia um simples serviço de pagamento de contas, mas depois me levou a me apaixonar por esse ambiente. Enxergar nessa carreira sentido para a vida. Hoje, se você olhar para o Jackson, ele tem 2 vertentes principais, ou é música ou é finanças. Legal. 2 ambientes completamente distintos, mas que fazem o Jackson ser quem ele é. Aí eu jogo a bola para você e pergunto, o que faz o Samuel ser quem ele é? Vamos lá, eu também tenho essa paixão, então minha trajetória profissional basicamente começou ali eu estagiário de um grande banco, enfim, depois que acabou meu estágio, era um banco estatal, acabei tendo ali outras experiências, mas doido para voltar nisso. Quando eu fui estagiário dessa instituição financeira, eu fiquei louco querendo fazer economia, então foi até a minha formação ali, dali em diante, acabei me formando em economia e consegui voltar também para a área financeira. Então hoje eu faço parte de uma cooperativa de crédito, apesar de que no começo falei que é bancário, só quem trabalha em cooperativa de crédito não leva o nome de bancário. Mas até eu explicar,
Eu prefiro falar que é bancário, o pessoal já entende. Simplifica, o povo entende e vida que segue. Exatamente, então, enfim. E assim, hoje eu amo o local que eu trabalho, eu considero minha casa, já tô lá há 5 anos, sou apaixonado pelo que eu faço. E, cara, e aí, quando eu comecei na faculdade ali, isso lá atrás, eu comecei também tendo outras paixões. Então eu acho que aí entra um pouco da minha história com a tua já. Que a gente começa a entender que no círculo onde eu cresci, e aquilo que eu comecei a desenvolver, com as pessoas que eu comecei a conviver, eu tinha ferramentas que eu poderia também ajudar as pessoas que estavam do meu lado. Então daí, eu vou até te passar para você contar essa história aí de como nasceu a TC, como nasceu a nossa amizade. Mas enfim, ali eu comecei a entender, poxa, eu acho que aqui dá pra gente fazer mudar a vida dessas pessoas. Pessoas que muitas vezes passam a vida inteira no mesmo ritmo, considerando a parte de finanças, e dá pra gente mudar. Poxa, com simples ajustes dá pra pessoa conseguir tudo aquilo que ela quer. Mas enfim, falando um pouco de nós dois. Como que começou a nossa história, Jackson? É legal, eu gosto sempre da tua visão pra essa história. Cara, o que eu acho mais interessante é que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Isso. Pra quem tá nos assistindo, a nossa amizade surgiu de uma furada num churrasco. Pega essa, pega a visão. Este cara que está aqui na minha frente chegou de penetra num churrasco na minha casa, convidado por outro, esse sim, convidado para o churrasco. Tava boa a carne, já digo isso de antemão. Em resumo, não era pra vir, mas veio. E naquele churrasco foi dito uma sigla que fez a gente se conectar. Você lembra que sigla é essa? Sim, a sigla é CDI. Sabemos o que é um CDI? Estava lá eu, churrasqueando, virando os filés, de repente, falando com um amigo nosso saudoso, Ramon. Um abraço, Ramon. Sobre banco, sobre finanças, sobre vida pessoal, e de repente eu citei o termo CDI e o ouvidinho do Samuel fez assim. Você sabe o que é um CDI? Sim, eu sei. E dali surgiu a nossa amizade. Exatamente, porque naquele momento foi tão engraçado, porque a gente estava também ali fazendo um tipo de ensinamento, trocando uma ideia com o pessoal e dividindo um pouco do que a gente sabia. Então quando você falou CDI, eu falei, poxa, ele sabe o que é um CDI. E aí veio eu, pô, você também sabe o que é um CDI, enfim. E ali a gente começou a trocar essa ideia, né, Jackson? Um ponto legal aí, continuando isso, que depois disso a gente começou a criar essa amizade, a gente começou a falar ali também um pouco questão de investimentos, mais questão de renda fixa ali, principalmente para aquele pessoal ali que tinha a ideia de guardar um valor de reserva, um valor de emergência. Então a gente sabe até hoje que a melhor coisa para uma reserva de emergência é você ter uma aplicação no valor em renda fixa, né? E depois daquilo ali a gente começou a dividir conhecimentos entre eu e você. Eu lembro que a cada 15 dias eu vinha na tua casa, compartilhava um pouco do que eu sabia ali, então ideias de mercado, ideias de economia, e 15 dias depois você ia na minha casa para falar um pouquinho ali sobre inteligência emocional, sobre finanças, e aí a gente começou esse projeto que a gente começou a entender que era muito rico, né? A gente começou a entender que aquilo ali ia mudar não só a nossa vida, mas também poderia mudar a vida de outras pessoas. E a gente teve uma virada de chave lá em casa. Conta um pouquinho mais sobre essa virada de chave. Lembro que a gente fazia aqueles nossos compartilhamentos, né? Até porque a gente já tinha a ciência de que você sempre tem algo a contribuir com o outro. Sim. Né? Você tem uma experiência de vida, você tem uma trajetória, você tem conhecimento que ele tem que ser compartilhado. Então nesses encontros quinzenais a gente fazia isso, nada mais do que eu compartilhar o que eu tenho de conhecimento com você e você comigo. E aí, na área da sua casa, naquele dia, a gente pensou assim, cara, por que não? Por que não criarmos uma empresa focada nesses pontos para dividir o conhecimento que nós temos nessas áreas, finanças, inteligência emocional, economia, comportamento, com as demais pessoas que nos cercam, utilizando das ferramentas que são possíveis hoje. Porra, cara, tecnologia hoje ajuda muito nisso. Sim. Então olhamos um para o outro e definimos. Vamos estruturar um projeto e vamos compartilhar o que a gente tem de conhecimento com a nossa maneira, com a nossa identidade, com as nossas cores, com as pessoas que nos cercam. E é por isso que você está vendo esse vídeo hoje.
A TC nasceu para compartilhar conhecimento. Conhecimento que faça sentido para mim, para você e para aqueles que nos escutam. Exatamente, eu acho que até pro pessoal que tá assistindo a gente, isso já tá muito bem claro. Então a gente quer compartilhar ideias daquilo que provavelmente você também tá ouvindo em outro lugar, mas de uma forma mais direta, de uma forma mais personalizada, de uma forma que seja para você. A gente não tá aqui querendo mudar a vida de 3.000 pessoas de uma vez só. Se a gente conseguir tocar você, cara, pra gente já tá show demais. A TC conseguiu cumprir aquilo que fez ela existir. Então a gente mudar a vida das pessoas. E isso é fantástico. Então essa questão da origem da TC é muito bacana. E também tem um ponto ali, vamos só explicar também para quem está nos ouvindo aí, quem está assistindo, o porquê TC, né? Então ali a TC basicamente o T de Tenkini, que é meu sobrenome, e o C de Cordeiro, que é o sobrenome do Jackson. Então, desenvolvedor. E por que o nome desenvolvedor embaixo, né? Nosso intuito realmente é desenvolver você para além daquilo que um dia você poderia chegar. Ou imaginar, né? Porque é muito simples, muito coerente a gente pensar no seguinte. Cara, só o fato de eu sentar numa mesa com você, botar um assunto em pauta e discutir, faz com que eu e você levantemos dessa mesa maiores e melhores. Com certeza. Eu acho que o que mais move o Jackson hoje a ser dono, ser proprietário da TC, sonhar com ela todos os dias, é isso. É sentar na mesa com as pessoas e ambos saírem de lá maiores e melhores. Hoje a internet propicia que a gente sente em várias mesas ao mesmo tempo. E isso faz brilhar meu olho, cara. Isso me faz acreditar que a TC tem um futuro absurdo pela frente. Você concorda comigo? Com certeza, eu acho que, inclusive, como a gente já aprendeu muita coisa na internet, então assim, aqui tem muito dos livros que a gente já leu, que a gente busca esse conhecimento, mas também a gente quer passar um pouco disso pro pessoal que tá lá do outro lado. A gente acredita fielmente que poucos ensinamentos tratados de uma forma com uma disciplina, poucas coisas feitas de forma simples e não simplórias, Sim. mas feitas simples, pode mudar a vida de todo mundo, como já mudou a minha e a tua. Então assim, eu acredito muito nisso que você está falando, e com certeza a TC tem uma grande jornada aí pela frente e grandes frutos aí com as outras pessoas, porque a gente não quer se alegrar daquilo que a gente vai ter, mas alegrando daquilo que o outro vai também saborear com o que a gente tem a oferecer. Eu acho muito legal isso, cara, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente dá um pouco de nós pro outro. E aí quando você vê o outro tendo sucesso naquilo que você, entre aspas, ajudou a construir, cara, isso te traz uma realização absurda. Show de bola. Quando a gente fala em origem, cara, é disso que a gente tá falando. Você pegar aquilo que tá dentro de você, compartilhar com o outro, de repente você vê o outro crescendo, evoluindo, sendo quem ele nasceu pra ser. Cara, que alegria isso. Que alegria você poder ver que um simples conteúdo que você resolveu dividir, multiplicou. Essa conta sempre vai fechar. Irmão, show de bola. Falamos um pouco da gente, falamos um pouco do nosso profissional e falamos um pouco da TC. E eu espero que nessa longa caminhada que a gente vai ter, a gente sempre lembra desse primeiro vídeo aqui, desse primeiro ponto aqui, nesse nosso começo no YouTube, de que a nossa origem é aqui. E é muito prazeroso. Até eu convido quem está nos assistindo a entender um pouco disso também. Quando você olha da onde você começou e aonde você está, não estou falando de um progresso alto, mas que seja um simples progresso. Você já vê que você já andou para frente. E aquilo ali é prazeroso demais. Então, o que vocês puderem contar conosco, tanto eu quanto o Jackson estaremos totalmente à disposição. E, enfim, vida longa a TC Desenvolvedora. Sem sombra de dúvida. E você que conseguiu assistir até o final com a gente aqui, deixa teu comentário embaixo. Se inscreve aí no canal, ajuda a divulgar. Estamos começando agora, conteúdo novo, bala para todo mundo. Agradecemos a vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo.